Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, pra subir. Vigia sempre firme em oração. Real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Vigia, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. Passou em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz, a caneta que escreveu com sangue a nossa salvação. Se o mundo deixares e Cristo aceitares, terás o perdão. Se a cruz falasse, ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluia, glória. Glória. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Ao vinde do Senhor, a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei.
Olha, com a banda dessa eu mudo até de ministério. Gabriel e banda, já pensou? Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, ou você que está nos acompanhando em casa, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 11 a seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, versículo 11 a seguir, diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. Com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler, fala-nos de um momento muito importante na vida de um levita chamado Asaf. Asaf é um músico da tribo de Levi que teve grande importância na história de Israel. Nós sabemos que Deus escolhe a Davi, Deus acha em Davi um homem segundo o seu coração. Deus o constitui como rei. Só que Davi foi um homem de guerra. Davi teve seus momentos bons e também teve os seus momentos ruins. Davi, podemos dizer que era um rei queridinho de Jeová. Porém, mesmo sendo esse homem tão influente, mesmo sendo um homem tão capacitado para grandes batalhas, para grandes pelejas, Davi tem o seu momento de fraqueza. E a Bíblia diz que em seu momento de fraqueza, Davi comete um adultério e um assassinato. Deus é tão bom que, pela lei, quem adulterava ou quem matava teria que morrer. E Deus não permite que Davi morra naquele momento. Porém, a espada entra dentro da casa de Davi e algumas consequências terríveis vêm sobre eles. E a pior de todas para Davi é quando Davi decide construir um templo para Deus e Deus não deixa, porque as mãos de Davi foram sujas de sangue inocente. Então Deus não permite que Davi construa uma casa para ele por causa disso. Davi, se existia uma coisa que ele se preocupava, era com a presença de Deus. Davi é ungido a rei. Passa aproximadamente 14 anos para que se cumpra a promessa na vida dele. E quando Davi vai assumir o palácio real, quando Davi vai assumir o seu governo, ele preocupa-se com a arca da aliança. A arca que Saul reina um reinado inteiro e não se preocupa com ela. A arca da aliança, ou a arca do concerto,
ela representava a presença de Deus na terra. E Saul não faz questão de buscar a presença de Deus para o seu governo. Resultado disso, o seu governo é falido e Deus o rejeita. Agora Davi não. Davi, quando vai assumir o governo, ele pergunta: onde está a Arca da Aliança? Dão notícias a Davi que está em Bet-Semes. A arca ficou aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab. Nada aconteceu ali. E a Bíblia Sagrada diz que Davi agora não quer governar sem a presença de Deus. E Davi está por todo muito certo, porque todo projeto que nós vamos fazer, seja ele o governo de um reino, seja ele um casamento, seja ele a compra de algo, tem que ter Deus na frente, tem que ter a presença de Deus na frente, porque aquilo que nós colocamos a presença de Deus na frente, dá certo. Pode ser dificultoso, mas dá certo, porque o nosso Deus nunca perdeu e nem perderá uma batalha. E se Deus não permitir que dê certo, é porque Ele tem algo melhor para nos proporcionar. Mas o importante é entendermos que sem Deus não dá. E Davi não vai assumir o governo de Israel sem a presença de Deus presente. Eu sempre digo: não aceite nenhum cargo na igreja se Deus não estiver presente. Não aceite nada na sua vida, na sua história, se Deus não estiver presente. Davi pega um carro de boi, com boas intenções Davi faz isso. Um carro de boi zerado, dos mais caros provavelmente. E Davi vai em busca da Arca da Aliança. Coloca a Arca da Aliança dentro do carro de boi. Quando ele vem trazendo ela, a Bíblia diz que esse carro tomba para o lado. E quando ele tomba para o lado, um homem chamado Uzá vai segurar a presença de Deus. E quando ele toca na arca, sai uma bola de fogo de dentro da arca e consome Uzá. Uzá morre na hora. Por quê? Porque ele quis segurar a presença de Deus. A intenção era boa, mas nem sempre a intenção boa é aquilo que Deus quer. Deus não queria que ninguém tocasse na arca. Afinal de contas, só os levitas podiam tocar na arca no Antigo Testamento. As leis eram que para os levitas levarem a Arca da Aliança com toda a reverência. Ali eles pegavam, colocavam nos ombros os varais da Arca da Aliança e carregavam. Então só os levitas podiam fazer aquilo. Quando Uzá vai tocar na presença, ele é fulminado e morre na hora. Eu sempre digo, tem tanta gente que quer segurar a presença de Deus, quer parar a presença de Deus. É perigoso fazer isso. É morte espiritual na certa. Deixa a presença de Deus. Às vezes alguém vê um irmão, nós somos pentecostais, não abrimos mão disso. Há aproximadamente 15 dias, a Assembleia de Deus no Brasil fez aí seus 110 anos de pentecostalismo aqui no Brasil. E nós ficamos felizes por isso, não abrimos mão disso. Nós vimos aqui a cantora Andreine e as demais cantoras cheias de Deus, saltando, aleluia, na presença de Deus. E tem gente que quer segurar isso, quer parar isso. Essas pessoas geralmente estão mortas espirituais. Nós somos crentes batizados com o Espírito Santo, cremos no poder de Deus, cremos na atuação dos dons espirituais e não abrimos mão disso. E que a presença de Deus seja real em nosso meio, não abrimos mão dela. Glória, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Davi se entristece. Para ali o projeto de trazer a arca. Naquele momento Davi para. Obed-edom se oferece para que a arca fique na casa dele. E levam a arca para a casa de Obed-edom, e ela fica lá durante 3 meses. A Bíblia diz que durante 3 meses Deus abençoou tudo na casa de Obed-edom. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada.
ficou 3 meses na casa de Obed-edom e Deus abençoou tudo. Por que isso, pregador? Não é o tempo que eu tenho de crente, é o compromisso que eu tenho com Ele. Não é o tempo que eu tenho de ministério, é a intimidade que eu tenho com Ele. Muita gente quer ter ministério, mas não quer ter relacionamento sério com Deus. Não quer obedecer a Deus. Agora quem obedece a Deus, quem fica íntimo de Deus, quem, aleluias, trata a sua presença como ela deve ser tratada, irmão, com reverência e santidade ao Senhor, Deus abençoa. E Deus abençoa tudo na casa de Obed-edom. Agora Davi vai buscar novamente a arca, porque Davi não vai assumir o governo sem a presença de Deus. Só que agora Davi consulta as leis, provavelmente, e vê como deveria ser carregada a arca. Só os levitas podiam levar a arca. Davi leva os levitas e agora eles põem a arca no ombro e vem. E Davi vem na frente da arca. E Davi começa a dar um passo, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, Davi para com toda reverência e oferece sacrifício a Deus. Aí ele continua, dá um passo, 2, 3. No 7º ele para e oferece um sacrifício a Deus. Ele continua e Deus se agrada disso. A glória de Deus é manifesta. Davi tira a roupa real, fica vestido em uma estola sacerdotal e começa a saltar diante da presença de Deus. Aleluia, Davi era rei de Israel. Eu amo a presença de Deus, porque quando ela é manifesta, o rei salta na presença de Deus. O advogado, o médico, o doutor salta na presença de Deus. Ah, mas um médico não vai saltar na presença de Deus. Ele é estudioso, inteligentíssimo. Um juiz, um advogado, um policial ou qualquer outra coisa não vai saltar na presença de Deus, porque ele tem toda uma ética, uma reverência. Para de conversa fiada. Meu Jesus era rei, era médico, era doutor, e ele foi cheio do Espírito Santo após ser batizado. Quanto mais eu e você. E Davi salta na presença de Deus ali, e a Bíblia diz que Davi agora escolhe um grupo de levitas para serem ministros de louvor. E ele coloca como líder desta equipe de louvor Asaf. Asaf era o chefe, diz a Bíblia Sagrada. E sendo Asaf o chefe, ele tocava símbolos e ele comandava. E a Bíblia diz que Davi dá o primeiro salmo para Asaf tocar. Davi constitui Asaf como líder dos ministros de louvores do templo, que ministrariam diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Davi tem no coração o projeto de construir um templo para Deus. Pense comigo, quando Davi traz a arca, coloca ela ali com toda a reverência agora, trazendo ela, saltando com sacrifício, e de repente termina tudo ali, o povo indo para casa. Eu imagino companheiros chegando até Asaf e dizendo: ei, Asaf, rapaz, tá bem na fita, hein? O rei te escolheu para ser o líder da equipe de louvor do templo. Tu vai cantar na inauguração do templo, rapaz. Eu imagino Asaf pensando: pois é, deixa eu fazer parte da tua banda aí, Asaf. O que não faltou foi ministros de louvor querendo ajudar Asaf, eu imagino. Afinal de contas, ele era o líder da equipe de louvor que o próprio rei Davi escolheu. Só que se existe uma coisa que Asaf tinha, era a essência que Davi tinha. Asaf vai aprender com Davi. Você vai ver que Davi dá um salmo para que Asaf cante, para que Asaf toque. Isso me chama atenção. Eu vejo escritores de música, compositores, cobrando valores absurdos
por uma canção. E Davi vai dar uma canção para Asaf cantar. E Asaf é um dos melhores músicos registrados na Bíblia Sagrada. Só que o tempo vai passando e um dia Deus decide falar com Davi. Davi chama Natã e diz assim: Natã, vou construir um templo para Deus. Natã olhou e disse: boa é esta ideia. Faça isso mesmo, Davi. Davi, além de rei, guerreiro, Davi era arquiteto, salmista, tocador de harpa. Mas Davi era arquiteto. A Bíblia diz que ele faz a planta do templo, o projeto. Davi desenha do jeito que ele quer. Só que Deus manda Natã voltar. E Natã volta e diz: assim diz o Senhor, Davi, tu não vai construir templo coisa nenhuma. As suas mãos são sujas de sangue. Mas não fique triste, Davi. O teu filho Salomão vai reinar em seu lugar e este vai construir o templo. Então agora Davi não vai mais construir o templo. Só que foi Davi quem colocou Asaf como ministro de louvor. O tempo passa e eu sempre digo, cantora Andreina, pessoas para influenciar o seu sonho são poucas, mas para pará-los, fazer com que você desista, aparecem muitos. Eu me lembro quando eu preguei a primeira vez na minha vida, alguém olhou para mim e disse: essas pessoas que não sabem nem pregar e querem inventar de pregar. Até hoje eu não sei, mas só falta no Brasil 3 estados para o Senhor me levar para pregar o Evangelho. 15 anos pregando quase todos os dias da minha vida. Isso porque eu não sei, mas o Espírito Santo que me batizou tem realizado o meu sonho de ser um pregador do Evangelho. Glória. Eu acredito que alguém chegou aí: Asaf, rapaz, tu tá sabendo o que é notícia ruim? Tem gente que ama dar. Tá sabendo que Davi não vai construir mais o templo? E agora o que vai ser do teu ministério? O que vai ser da sua vida? Imagina Asaf, para, rapaz. Ele disse que ia construir o templo, me colocou lá como ministro de louvor, líder. Vai dar certo, isso aí é conversa que estão falando. Mas o tempo passa e Asaf está se dedicando ao santo ministério. Asaf continua se dedicando à música. E o tempo vai passando. E Asaf provavelmente tem aquilo ali como uma promessa. Mas o tempo passa e agora a notícia pior chega. Davi morre. Deus tira Davi de cena. Eu acredito que alguém corre lá e fala: e Asaf, ó, o que adiantou tu se dedicar aí como ministro de louvor? Estava aí o mais cotado para dirigir o louvor na inauguração do templo. Agora não tem nem inauguração de templo e nem Davi. Eu quero saber o que vai ser da tua vida sem Davi. Você se dedicou ao ministério à toa, porque só vai viver o sonho do ministério quem tem coragem de largar tudo para enfrentar a chamada. Porque a chamada não é fácil. A chamada é espinhosa. E por ser espinhosa, vem mais um peso, que quem anda no meio de espinhos não pode andar descalço. Tem muita gente que andou descalço no meio da chamada e está furando os pés, está sofrendo, está sendo escândalo. Mas Deus tem guardado os seus pequeninos, que tem calçado os pés na preparação do Evangelho, que tem temor a Deus no seu coração e tem dedicado-se ao ministério. Só que não é fácil, porque vai chegar dias
que vai parecer que a promessa era falsa. Chega momentos na nossa vida que parece que Deus estava usando o profeta para brincar com o nosso sentimento. Mas Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Uma vez que Ele promete, fique na brecha, Ele vai cumprir. Só que eu acredito que quando Asaf tem notícia que Davi morreu, ele tem uma crise existencial que todo crente um dia na vida tem. E esse dia ele sai na rua. E se fosse nos dias de hoje, os colegas dele que não se dedicaram ao santo ministério estavam com suas caminhonetes, com um sonzão, festejando, comprando casas novas. E ele, ao invés de se dedicar a uma faculdade, a um trabalho, ele se dedicou ao ministério. Ele se dedicou a ser músico. E agora ele vê os coleguinhas que estudaram com ele, os ímpios que nem a Deus serviam, prosperando. E nesse momento Asaf tem uma angústia profunda no coração. Asaf deve ter pensado: nossa, dediquei minha vida todinha ao santo ministério. Pensei que depois que eu cantasse lá na inauguração do templo, ninguém me segurava mais. Mas agora até Davi morreu, não tem mais inauguração. Dediquei minha vida à toa. Ele começa a olhar a prosperidade do ímpio. E ele quer desviar agora. Ele quer parar agora. Quem nunca olhou para Deus e não falou: Deus, ó, não dou conta mais não. Deus, ó, não quero mais ser crente não. E por que está crente até hoje? Porque o Espírito Santo te deu um abraço e disse: não, não é assim não. Eu não te abandonei não. Eu ainda estou contigo, rapaz. Eu acredito que Asaf anda, chega, pega a harpinha dele e vai guardar ela. Não toco mais, não mexo mais com instrumento, já era. Aí o Espírito Santo vem: calma, Asaf, eu sou contigo ainda, rapaz. Aí sabe o que Asaf faz? Escreve uma música. Aleluia. Tem duas canções brasileiras bem conhecidas. E nessas duas tem duas estrofes interessantes. A primeira dela é o hino, se eu não me engano, de número 126 da harpa, que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. A outra é do cantor Egmar e a Valdirene: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E de fato, as melhores canções, elas foram escritas em lágrimas, em dificuldades. É por isso que tem essência. Tem hino que eu ouvi ele quando eu me converti, e eu ouvi ele aqui essa noite, depois de 15 anos. Por que ainda cantam eles? Porque foram hinos debaixo de lágrimas. Tem uns hinos que todo mundo ouve durante um mês, depois ninguém quer mais saber. Sabe por quê? Não tem essência, não tem graça. É só mais uma canção que fez sucesso. E Deus não quer canções que façam sucesso. Deus quer canções que atinjam o coração. E Asaf então pega e ele começa a escrever para mim a sua canção mais bela, que está registrada no Salmo 73. E ele dá testemunho do momento difícil que ele passou. Ele vai dizer: quanto a mim, quase os meus pés se desviaram ao olhar para a prosperidade do ímpio. E tem momento da nossa vida que a gente olha, mas Deus, olha lá, o ímpio vive bagunçando, vive fazendo o que não te agrada, mas está bem, está de carro zero, está prosperando.
E existem momentos que a gente olha para a vida do ímpio, sim. Está na cachaça, mas tem churrasco todo dia na casa dele, todo final de semana. Está festejando, comprando barco, iate, viajando para todo lado. E a gente orando, buscando a Deus. E às vezes no vale da sombra da quebradeira, se é que esse vale existe. Mas a gente passa por uns vales que só Deus na causa. E a gente fala, mas Deus, por que eu estou passando esse aperto todo? E olha o ímpio lá prosperando. Aí a gente é obrigado a lembrar do Salmo 91, versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, e ela não será boa, porque a Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno. Vale a pena chorar com Deus, vale a pena derramar lágrimas no pouco com Deus. Asaf vive um momento difícil, mas o tempo passa. Asaf talvez até pendurou seus instrumentos, e de repente, do nada, Salomão tem uma ideia. Mas para cumprir a palavra profética, era sonho de meu pai construir um templo, não era? Vou construir o templo. Só que Asaf agora não é mais um músico novinho. Asaf agora é um ancião. Asaf agora é um senhor de idade, mas ele carregava a mesma essência de quando novo. E Salomão decide então construir o templo. Ele observa a planta, ele vê a quantidade de tudo que precisava, pede oferta, o povo oferta até mandar parar, de tanto que o povo abençoa a obra de Deus para a construção do templo. Pede ajuda por rei Hirom. O rei Hirom manda Hirom-Abe, que traz a quantidade de cobre necessária para pôr no altar, porque o altar era de cobre, de bronze, e não tinha o bronze necessário. Pede ajuda, ele traz além do bronze algumas madeiras que necessitavam também. As regiões que o rei Hirom ele reinava eram as regiões mais escuras da terra, mas mesmo assim a maior quantidade de bronze estava lá. E Deus podia muito bem fazer o altar de ouro, mas não, o altar era de bronze. Deus faz com que Davi escreva que o altar seja de bronze. Porque se o bronze estava nas regiões mais escuras, porque Deus, Ele gosta disso, de ir nas regiões mais escuras e pegar, aleluias, aquilo que para muitos tem um menor valor, e trazer e colocar para brilhantar o seu altar. E eu vou liberar uma palavra profética sobre o Brasil. Deus vai nas regiões mais escuras, vai pegar aquilo que a sociedade despreza, aquilo que a sociedade rejeita, vai salvar o traficante, o drogado, a prostituta, o ladrão, o homossexual, a lésbica, vai salvar todo mundo, aleluia. Vai fazer pregadores, ministros do evangelho, vai batizar, vai encher do Espírito Santo, aleluia. Vai fazer deles como fogo na terra. Que história é essa, pregador? A Bíblia diz que Deus faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros labareda de fogo, e eu creio nisso, aleluia. Começa a construção do templo, era dura, 7 anos. 7 anos é a construção do templo. E sabe quem são os levitas que são escolhidos? O líder, Asaf. Asaf já está velho. Segundo a história, questionaram Salomão escolher Asaf para ministrar na inauguração do templo. Agora, por que questionaram ele? Por causa da idade. Se fosse nos dias de hoje, não seria diferente. Iam olhar para Asaf e dizer: como assim? Uma festa de grande porte dessa? Colocar Asaf para cantar? Sim, Asaf é das antigas, cara. Ele vai cantar aqueles hinos antigão. Pois é, ele mesmo. Salomão era crente. Salomão sabia o que estava fazendo. E foi até algo de Davi. Davi queria Asaf ali. Só que o tempo passa e Davi morre. Agora, por que Deus permite Davi morrer para depois cumprir a promessa? É porque Davi põe ele lá como líder. E se acontece nos dias de Davi, o que ia ter de gente falando, só cantou lá porque Davi pôs, só está lá porque Davi ajudou.
Se não fosse Davi, não tinha chegado onde chegou. E com Deus, ó, aleluias, Deus não faz. Por que Deus dificulta o ministério de muita gente? Porque Deus não dá glória dele ao homem. Deus tira os Davi do nosso caminho, para quando o povo olhar para o que Deus está fazendo na nossa vida, não dizer, olha lá, só está lá porque Davi ajudou, só está lá porque o pastor presidente. Não. Com Deus é igual no Salmo 126. Eles olham para o que Deus está fazendo na nossa vida e diz: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estamos alegres. Talvez você não está entendendo porque deu errado algo. Foi só Deus tirando Davi, para quando a promessa acontecer, olharem e dizer: é Deus. É Deus, é o Senhor que faz essas coisas. Aleluia. E eu imagino Asaf já velhinho em casa, e de repente Salomão: olha, preciso de sacerdotes, mas preciso de levitas também. O culto tem que ter a ministração da palavra, mas tem que ter levitas. Culto sem músicos, sem levitas, sem um louvor, não dá. Tem que ter os dois. E quem é que você vai chamar? Asaf. Mas Asaf está velho. Bora chamar uma galera mais nova aí, que tem uns movimentos mais novos aí. Ele: mas essa galera aí, o que eles fazem? Grita muito, pula muito, faz da igreja uma boate. Mas acontece algum batismo com o Espírito Santo, alguma coisa do tipo? Cura? Jesus toca no coração de alguém, liberta? Não. O máximo que faz, eles ficam cansados e depois vão para casa. E não tem mudança de vida. E quando Asaf canta? Quando Asaf canta é diferente. Ele aprendeu com Davi. Davi, quando tocava, o espírito imundo batia em retirada. Então é Asaf que eu quero. E Asaf vem, eu imagino Asaf velhinho, se posicionando com seus músicos. Orialabacante, orebasuia, onemacante, oremiandarácia, orabacante, uia, lebarachandarácia. O tempo da promessa chega na vida de Asaf. Ele já velhinho, talvez instrumento tudo guardado, e alguém chega gritando: Asaf, Asaf. Imagina Asaf velhinho saindo. O que é, rapaz? Asaf, tu pode até não acreditar, mas o tempo de cantar chegou, Asaf. Como assim? O rei Salomão mandou te chamar. Vai ter a inauguração do templo e tu vai ministrar. Para de graça, rapaz. Não vão me escolher, eu já estou velho para essas coisas. Não. Tu pode até estar velho, mas existe uma promessa sobre a tua cabeça. E Deus não vai deixar quem serve a Ele, quem honra a Ele, morrer antes de a promessa se cumprir. Não. Bora, pegue logo seus instrumentos. Agora imagine comigo Asaf pegando seus instrumentos, tirando a poeira, aleluia, reunindo a equipe dele de músicos abençoados e chegando diante do templo. Aí os sacerdotes estão lá. Imagina Salomão dando a abertura do culto, né? Lendo ali a palavra inicial e tudo preparado aí. Vamos ouvir Asaf. Eu não sei porquê. Uma vez eu estava em uma vigília, deu um lá maior para mim, e era aproximadamente 4 horas da manhã. Pastor Max, um amigo meu, missionária Samara, estávamos cantando e eu olhei para eles e eles estavam rolando no chão. E eu fechei o olho, estava uma glória assim. E eu ouvi tantas vozes cantando. Aí eu abri o olho para ver, tinha aproximadamente o mesmo tanto de pessoas que tem aqui. Aí eu fechei o olho, eu ouvi as vozes de novo, abri de novo. Aí eu fechei, eu entendi que os anjos cantavam conosco aquela noite. E o que é que eles cantavam lá? Santo, Santo.
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Pense uma vida toda consagrada a Deus, cantando agora, esse louvor chega no céu. Eu imagino Deus, não vai dar para ficar aqui em cima hoje não. Eu vou descer lá para presenciar isso de perto. A Bíblia diz que, aleluia, a Shekinah de Deus, ela encheu a casa, uma nuvem. A nuvem era o que filtrava Deus do homem, porque o homem não podia ver Deus face a face. E a Shekinah da glória vem. Só que não fica só na Shekinah. Asaf está cantando com tanta graça que a Bíblia diz que depois a glória de Deus também desce. Então Deus desce da Shekinah e entra em corpo presente dentro do templo. E a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar para mim, ou melhor, não conseguiram ficar de pé. Eles começaram a cair no chão. Aleluia. Eu fico pensando, os sacerdotes são os pastores. Aleluia. Quando o novo convertido está no culto, a gente vê ele dar glória até no vento. Aleluia. Quando é consagrado a diácono, ele dá muita glória a Deus, porque está feliz pela consagração. Ungiu ele a presbítero, para ele levantar a mão no culto dá trabalho. Evangelista, então, tu tem que ter muita unção cantando, tem que ter muita sabedoria e graça pregando, para ele levantar a mão e dar glória. O pastor, então, pode olhar no culto do pastor, irmão. Quando o pregador começa a pregar, a igreja fica de olho no pastor. Se o pastor der lugar, a igreja vem junto. Se o pastor travar, não tem quem faça a igreja adorar. Agora eu fico pensando, se os sacerdotes, os pastores, nenhum aguentou ficar no chão enquanto Asaf cantava, o que foi que não aconteceu na nave da igreja, irmão? Aleluia. Um vento da apoteose de Deus deve ter passado. A glória de Deus tomou de conta, e Asaf está vendo o seu sonho realizado. Alabacana, me ajuda aqui. Digno de louvor, digno de louvor. Cadê os músicos? Tu és santo, santo. Cante, vem cantar aqui. É o Senhor Deus poderoso. E a Shekinah foi descendo, e a Shekinah foi descendo. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, 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 Ele é santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Urabacan, Chorebarash. Glória. O tempo de cantar está chegando. Deus se lembra da promessa que Ele te fez hoje. A promessa está de pé. Te prepara, porque o tempo de cantar chegou. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor.
Ei, Asaf, pare de olhar para a prosperidade do ímpio. O teu momento vai chegar, a tua hora chegará e não demorará muito. Nesta noite eu tenho convicção do que eu vou falar aqui agora. Deus está visitando promessas antigas, promessas que nem tu lembra mais, Ele ainda lembra e vai cumprir uma por uma, em nome de Jesus. Eu quero